Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, muito bem-vindos ao programa Palavras de Lotos da Rádio Freguesia de Belém. Hoje temos connosco o grande escritor, pintor, ilustrador, fotógrafo, design gráfico, diretor de arte, de interiores, exposições e moda, António Conceição Júnior, que nasceu em Macau em dezembro de 1951. Sendo filho, imagine-se de quem? Da admirável escritora Diolinda da Conceição e do jornalista e diretor da Escola Comercial Pedro Nolasco da Silva, António Maria da Conceição. Ele esteve um tempo em Portugal, depois regressou a Macau, a convite, que ele nasceu em 1951, depois está um tempo em Portugal, depois regressa a Macau a convite do governador Garcia Leandro muito mais tarde e propõe a criação de um centro cultural em 1977. Assumiu o cargo e a função de dirigente cultural em Macau desde 1978. Foi conservador do Museu Luís de Camões entre 1978 e 1997. Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, iniciou a primeira recuperação do Museu Luís de Camões, que tem para nós uma importância extraordinária, uma vez que Luís de Camões é o nosso poeta nacional, mas não tem menos importância para os macaenses, que se revêem enquanto descendentes da parte paterna de portugueses, que se revêem igualmente com esta paternidade espiritual de Camões. Apresentou no Casino de Estoril o seu primeiro desfile de moda sob o tema Na Rota do Oriente, que mereceu os melhores elogios da crítica, e isto em 1990. Foi nomeado consultor honorário da moda de Pequim em 1994 e consultor honorário da moda de Dalian também no mesmo ano. Foi presidente honorário vitalício da Associação de Designers de Macau a partir de 1995. E cria a sua própria empresa de consultadoria e design em 1998. Quer dizer que a partir daí deixa o setor público e passa ao privado, e isso vai ser um assunto para falarmos um pouco adiante. Ganha o concurso para a medalha comemorativa da transferência da soberania de Macau para a República Popular da China em 1999. Ora, ganhar a possibilidade de fazer a medalha comemorativa da transferência não é para qualquer um, era só para o melhor designer do território. Foi convidado para membro da Academia Norte-Americana de Artes e Letras em 2002 e recebeu da Associação de Designers de Macau o prémio Carreira Lifetime Achievement Award em 2004. Em 2000 torna-se consultor para a área internacional do Museu da Arte de Macau. Foi também membro do júri da seleção da representação de Macau, imagine-se aonde, na Bienal de Veneza, entre 2009 e 2011, e é autor de 7 álbuns de fotografia. Em 1993, procede ao lançamento em Portugal do seu 4º álbum de fotografias. Eu disse que ele era autor de 7, não é? Estamos a falar do 4º álbum de fotografias, Envolvências, apresentado pelo Dr. José Carlos de Vasconcelos, tendo sido editado pela Gradiva. É autor de 3 livros de crónicas e contos. Vamos começar pelo conto. O conto de Brumas de Kamogawa em 2000. Portanto, é um conto cuja ambiência nos transporta até ao Japão e mais especificamente até Kyoto. Em 2011 lança Conversas de Chá e de Café. Em 2015 lança a obra Escritas de Amor e Desafetos, Crónicas de Cidadania. Em 2018 lança em Macau, em fevereiro, no Consulado-Geral de Portugal em Macau. Nessa altura ainda lá estava o hoje embaixador Vítor Sereno, e lança a obra Cotidianos. É autor de emissão base de 24 selos dos Correios de Macau e outras edições subsequentes. Angariou prémios relativos à direção de catálogos e à organização de exposições, bem como à concepção de logotipos,
medalhas e cá está os tais cartazes que já referi. Conta com vários convites para desenho de uniformes, medalhas, logotipos e também cartazes. E desde 2019 vive no Porto, quer dizer, deixa Macau e vem agora viver para o Porto. Muito bom dia, António, seja muito bem-vinda ao programa Palavras de Lotos da Rádio Freguesia de Belém, António Conceição Júnior. É um enorme gosto estar aqui contigo. Bom dia. Bom dia. Obrigado, igualmente. Obrigado. Gostava de te perguntar, que é muito difícil, e peço desculpa porque para mim foi muito difícil resumir 40 anos de criatividade nesta tão breve apresentação, quando o teu currículo é imenso e muito ficou de fora, mas vamos justamente começar por este tema da criatividade. Ao epíteto de artista, preferes o de criativo. Por que motivo e o que é para ti a criatividade? Eu não gosto do termo artista porque faz-me lembrar sempre aquele anúncio de uma pomada, uma pasta dentífrica portuguesa, que é pasta medicinal Couto. É um artista português. Que agarrava uma cadeira com os dentes. Uma cadeira com os dentes, exatamente. E isso assim causa-me assim uns arrepios na espinha e nos ombros. E prefiro antes não, eu acho que o ato de criar, todos nós criamos de uma forma ou de outra, e pronto, e acho que o autor, o criativo, fica melhor do que propriamente um artista. António. Pronto, sou eu que penso assim, não obrigo ninguém a chamar-me desta ou daquela maneira, cada um de preferência ignorarem-me. Pois, e quando nós deixamos de criar, a verdade é que isto é tão importante. O ato de criação, é tudo que tu disseste, todos nós criamos de uma forma ou de outra. E o ato de criação é tão importante para o ser humano que quando ele deixa de criar, fica indiferente, transforma-se numa espécie de zumbi e é terrível. E é a morte, de facto, a incapacidade de criar conduz a pessoa a um estado de inércia que lhe pode ser fatal e de indiferença que lhe pode ser fatal. Os filósofos têm estudado muito isso, não é? Pintor, escritor, ilustrador, fotógrafo, design gráfico, diretor de arte e de interiores e de exposições e de moda, de todas estas expressões criativas, haverá alguma que te realize e empenhe completamente? De todas elas, há alguma que seja mais querida para ti do que as outras? Não. E eu explico porquê. Eu acho que, pronto, eu entendo e gosto muito de uma coisa que se chama holismo, não é? Uhum. De ser alguém que está ligado, digamos, ao mundo, ou eu não diria ao mundo, diria ao universo, no sentido holístico do termo, não é? Espinosista do termo, no sentido espinosista do termo, ou no sentido taoísta do termo, não é? Mais se calhar taoísta, não é? Sabes que eu em 1968 estava a entrar para as Belas Artes, entro na Bertrand e vejo um livro. Naquele tempo era difícil, não havia internet, não havia rigorosamente nada, senão os nossos passos a conduzirem-nos, e eu entro na Bertrand e vejo um livrinho pequenino. Tinha 18 anos, ou 17 anos, 18 anos, que se chamava Tao Te Ching. 81 capítulos, 5.000 caracteres. E exatamente. Dessa altura, e ficou-me desde a partir desse momento. Eu não parei de ler o livro enquanto não acabei o livro. Pronto, mas é evidente que se tem de ler muitas vezes, etc. Mas nunca... Essa tradução foi a primeira que eu tive. Dizia uma coisa
que eu acho, pronto, ficou gravada desde a primeira hora. Havia algo de indeterminado antes do nascimento do universo. Essa qualquer coisa vagueia sem cessar. Como não lhe conheço o nome, chamo-lhe tal. Com um nome deve ser a mãe do universo. Sem nome é o antepassado dos deuses. Isto tem uma dimensão tão grande, antepassado dos deuses. Eu levei como que um soco com esta coisa, não é? E depois, a partir dos 18 anos, nunca tive a oportunidade de aprofundar muito, pronto, porque a vida levou-me para vários caminhos, mas sempre a pensar na ligação entre o taoísmo e o budismo. O budismo que o taoísmo iria influenciar no budismo Chan, não é? E depois Zen. Exatamente. Mas pronto, olha, foi um choque e a partir daquele momento percebi que era macaense, não é? A partir daquele momento entendi que era macaense, porque eu acho que o verdadeiro destino do macaense é exatamente fazer-se na sua dimensão cosmopolita que Macau proporciona. Não será a melhor, mas será aquela que é, não é? Que é, entre outras coisas, começa por ser multilingue, não é? Bilingue, trilingue. Eu cresci a falar 3 línguas, português, chinês, cantonense, neste caso, e inglês. Depois o meu pai foi meu professor de francês. Porque o teu pai também sabia bem francês. E o teu pai também sabia bem francês, O meu pai era o professor de francês, pois. Era de românicas, não é? Na altura chamava-se assim. É. E diz-me uma coisa, é esta relação. E o que é que nós já vamos falar mais adiante desta relação em que o macaense é de facto, estabelece uma ligação privilegiada entre uns e outros, entre o este e o oeste, entre o oriente e o ocidente. Nós já vamos falar sobre isso, mas o que é que te levou a interessar-te por moda? Aquela que alguns pensadores classificam como uma das artes do império do efêmero, por exemplo, Gilles Lipovetsky, fala muito. É verdade. Embora eu seja muito crítico do consumismo, do que hoje se faz e que se chegou ao estado de chamado, agora falta-me o termo, mas que é deitar roupa ao lixo, não é? Quer dizer, toneladas de roupa. Desperdício total. Sim, mas não, há um dumping, é o chamado dumping, exatamente, cloth dumping. Pronto, olha, não sei, eu acho que é a procura do belo e neste caso penso que a minha mulher foi a minha musa de inspiração. Inspiradora, embora aqui a inspiração, eu não acredito na inspiração no sentido que se atribui, no sentido romântico que se atribui. Eu acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer, porque tudo na vida, como eu disse no princípio, eu olho a vida de uma forma holística e, portanto, não consigo... estava a pensar, voltando só a uma frase do taoísmo, do Tao Te Ching, certo, que diz que 30 raios convergem para o centro de uma roda. Mas é o buraco do meio que faz com que ela seja útil. O vazio. E, curiosamente, depois do vazio, não é? E depois há uma associação imediata na minha cabeça com uma frase do mestre, do fundador do Aikido, que diz o seguinte, que é quase um koan, não é? Que é 30 yari são lanças japonesas, 30 yari me rodeiam, faço delas o meu escudo. Isto é absolutamente... Este é o jogo dos opostos, conseguir dominar os opostos de tal maneira a que eles funcionem como a nossa proteção e não como a nossa morte, como a nossa vida e não como a nossa morte. Exatamente. Ora bem, mas esta é a maneira como eu geralmente penso, quer dizer, encontro
há conexões das memórias, daquilo que se vai aprendendo, e pronto, e é isto que. Isto é um exemplo, não é? É um exemplo ótimo de que, de facto, as coisas funcionam, não têm um funcionamento linear, funcionam de tal maneira Pois, exatamente. que nos permitem. Por isso que é difícil. Sim, é difícil explicar, não é? Ou, digamos, não é explicar, é tornar claro no sentido de esclarecer, não é? Como é que cada um de nós pensa ou vê esta coisa que chamamos de realidade, não é? E que, no meu ponto de vista, é mera ilusão, pelo menos eu vou acreditando que sim. Mas pronto, isto. Dr. Barclay, Sr. Chuangzi. Dr. Barclay, Sr. Chuangzi. Há aqui algo que me disseste que me deixou assim um pouco. Eu estava à espera que quando falaste da moda, eu estava aí quando falaste tendo como modelo a tua mulher, eu estava à espera que tu falasses da tua mãe. Isto porquê? Porque a tua mãe, na Cabaia, tem um conto que é a modelo, não é? Mas não só. Mas não só. Exatamente. Então... Se me permite esclarecer, é o seguinte: a minha mãe, entre outras coisas, ela tinha uma página feminina no Notícias de Macau. Uhum. E nessa página feminina ela dava conselhos de moda e eu pude ver pela fotobiografia que fizeram dela, não é? As fotografias são nossas, não é? Nossas, minhas e da família, que ela tinha muito bom gosto, embora eu seja suspeito nisso, mas acho que sim, que ela tinha muito bom gosto. Toda a gente reconhece isso. Ainda hoje se diz, era uma mulher muito fina. E as fotografias falam disso, falam desse bom gosto, de facto. Não há dúvida nenhuma. Isso influenciou-te? Não sei. Não sei. O bom gosto, bebe-se, é o chazinho, bebe-se, é um chá materno ou paterno. O que te levou, em 1998, a desvincular-te da função pública, criando a tua própria empresa de design e consultadoria? Tu deste um salto gigante entre o mundo público, que é muito mais protegido e aconchegado, e tiveste o arrojo, por iniciativa própria, criar a tua empresa de design e consultadoria. Não tiveste medo desse salto? Não receaste nem... Não era uma questão de medo. Eu penso que há uma coisa que eu nunca tive apetência pelo poder. O poder pelo poder, jamais. Sempre que eu fiz alguma coisa, filo pelo prazer de fazer. Eu costumo dizer que nunca, das poucas vezes que joguei futebol, nunca joguei contra as pernas do adversário ou dei uma cotovelada. Não jogava a bola exclusivamente. E é nesse sentido que houve uma altura em que houve uma certa saturação e pronto, e eu nunca tive donos. E não tendo tido donos, preferi ser dono de mim próprio, como sempre fui, e neste caso passei para... Estava já nesse momento, também estava interessado em espadas, criei uma subempresa chamada Blade Design, em 2001, onde fazia desenho de espadas. Já não me lembro em que data, penso que ainda no século XX. E diz-me, qual é o paradoxo da espada? Porque tu, quando criaste este site Blade Design, tu associas-lo a um paradoxo da espada. E qual é o paradoxo da espada? Queres-nos explicar? Sim, há dois, pelo menos, né? Um que tem que ver com a forja, não é? Uhum. Eu fui aos Estados Unidos ver forjar espadas e todo o processo é alquímico. Portanto, entramos num território
quase mágico, onde até intervêm os deuses, digamos assim, e que transformam. Sabes que quando a espada isto faz lembrar a história do ferreiro Yi, não é? Uhum. Que Recorda-nos qual é a história do ferreiro. não? Não, o ferreiro Yi foi o homem que a quem se atribui a invenção na China do aço, não é? Que é o encontro, cá voltamos outra vez ao taoísmo, ao yin e ao yang. Quer dizer, a completude do seu objetivo era transformar não o bronze, mas o ferro em aço. E esse processo de transformação implicava pôr a espada, forjar a espada através do ferro em brasa, para depois a mergulhar em água fria. E, portanto, nesse momento, o ferro transformava-se de martensite em pierlite, e entrava-se num caminho, pronto, que foi exatamente o da transmutação, digamos assim, pedra de um filosofal. material em outro, não é? Fez. É exatamente aí, quer dizer, é o ferro filosofal. É o ferro filosofal. E depois há uma outra coisa. E depois há uma outra coisa que é, no Japão há duas espadas, ou conceitos de espadas, que é a Katsujin Ken, chama-se assim Katsujin Ken, Ken é espada, e Satsujin Ken. A diferença é que a Katsujin Ken é a espada que dá vida, que aparentemente é um paradoxo, mas que a espada é protetora, enquanto que a Satsujin Ken é a espada que mata, não é? Pois, cá está o paradoxo. Portanto, mais uma vez temos sempre, mas está sempre os opostos em complemento. a intervir. Em complemento, mas é em complemento, não é em opostos, em oposição, mas em complemento. Sim, exatamente. Há alguns pontos. Eu queria perguntar-te aqui: há alguns pontos de contacto entre a tua obra literária e da tua mãe, por exemplo, no conto que surgiu em Kyoto, Brumas de Kamogawa? Não sei, olha, para já eu não tenho obra nenhuma, é bondade tua, generosidade tua. Eu acho que há uma coisa importante na vida, é não nos levarmos a sério. Eu não me levo a sério e tenho alguns amigos que dizem que não sei o quê, que deves-te levar a sério, que pena, não sei quantos. Não me levo a sério, quero é ser o mais livre possível nessa área. E isso é de facto não me encher, prefiro esvaziar-me nesse sentido, não é? Certo. Ora, assim sendo, não creio que tenha havido alguma. Se houve, foi inconsciente, é uma questão provavelmente atávica. Há um certo atavismo aí, possivelmente, mas é curioso porque eu estava a fazer. Eu fui a Kyoto para organizar uma exposição chamada Hachikimono no Monogatari. Quer dizer em japonês 8 kimonos e uma história. Monogatari é história. E acontece que comprei de facto uma gravura e estava num ryokan, como sabes é uma estalagem tradicional, e escrevendo à mão, embora já houvesse computadores, não é? Foi no ano 2000 e qualquer coisa, muito próximo do ano 2000, saiu-me o conto assim, de uma só vez, sabes, escrito à mão, e depois gostei dele, se é possível gostar-se dele, gostar-se do que nós próprios fazemos, penso que sim, que é possível, mas é muito raro. E então
resolvi incluir o conto, não é? Este conto na exposição, no catálogo, não na exposição, não fazia muito sentido. E pronto, e foi assim. E foi assim que ele surgiu. Mas diz uma coisa, mas em relação em 2007 realizaste, por exemplo, tu fazes capas, desenhos, realizaste a capa da reedição do livro A Cabaia, a convite do Instituto Internacional de Macau, que conheço, e o que eu conheço de ti, eu sei muito bem que tu procuraste, e de facto essa capa está magnífica, e que tu procuraste manter viva a memória da tua mãe. E será que dessa forma lhe prestaste algum culto à maneira do culto dos antepassados? Não. A memória da minha mãe está sempre viva. Muitas vezes poderá estar latente, mas está. Aliás, eu próprio sou a memória dos meus pais. Não é? Exato. Por isso, tu és a melhor memória deles. Não há dúvida nenhuma. Na obra literária Conversas do Chá e do Café, de 2011, nasceu uma página semanal criada no Hoje Macau em 2003 com o mesmo nome. Foi para motivar o diálogo intercultural que criaste a página e redigiste a obra? Este diálogo intercultural, Portugal, China, Macau, Japão e tudo o resto do Sudeste Asiático? Tu também figuras no livro. eu acho graça a isso, o modo como tu me vias. Mas com outro nome. Mas o que eu queria dizer eu sou Portugal, eu represento Portugal, não é? Quer dizer, represento um mínimo de Portugal, calma, nada de inchaços, represento um bocadinho de Portugal. Mas o diálogo intercultural, estas conversas, esta obra literária que nasce em 2011, ela foi criada, foi preparada já a partir de 2003? Não. Então... Não é isso. Sabes que eu acho que o ato de criar, neste caso, através da escrita, não é? Vem muitas vezes... Sabes que se nós pensarmos como é que nós articulamos as palavras e as ideias que as precedem, não é? Nem que seja por um milésimo de segundo, é possível muitas vezes escrever dessa maneira. O que eu quero dizer com escrever dessa maneira é que muitas vezes as coisas saem de jato, quer dizer, saem de uma só vez. E depois, naturalmente, temos que corrigir aqui e ali, mas é sobretudo isso. Pois, mas quando tu falas de conversas do chá e do café, chá vai apontar-te para um ponto geográfico e café vai apontar-te para outro. Não. Nem mais. Mas obviamente que não foi deliberado. Isto é produto do meu, por exemplo, do meu convívio com o pessoal que estava no Centro Cultural, onde eu era consultor. E quando lá estava, e quando passava por lá, eu era como todos os consultores, não tem que estar lá dentro, não é? Tem que dar consulta, não tem que estar lá dentro. E então achei que seria interessante analisar as diversas personalidades que via nas raparigas que lá trabalhavam e que eu tentei fundir numa só, não é? E isso surgiu a Chow Yun. A Chow Yun, que era a chinesa, sim. Não era? Era a chinesa. Exatamente. Mas que, naturalmente, nem era música, nem falava português. Fui eu que, pelas minhas insuficiências linguísticas em termos de escrita chinesa, não é? Eu sou a característica, não se pode chamar analfabeto
há uma língua, há uma escrita que não tem alfabeto, é característico, não é? Pois, mas Portanto, ela falava em português. ela falava em português, mas havia uma monja portuguesa. Não havia. Exatamente, era a Clara, salvo erro, era a Clara. Era claro. E elas estabeleciam Exatamente. ali um diálogo que tinha muito a ver com as suas próprias raízes culturais, uma e outra, não era? Ou não? Exato. Quer dizer, eu penso ter. Quer dizer, eu interpretei assim, não é? Cá está, a escrita permite esta coisa que é a interpretação. Nada disso significa que seja assim, mas é como eu interpretei, não é? E muito bem. Foi uma boa experiência a de participares em 2 filmes da realizadora francesa, eu não sei se vou dizer bem agora, Michala Boganim, sobre Camilo Peçanha em Macau, com um texto retirado das tuas conversas do chá e do café. Essa experiência cinematográfica foi boa? Gostaste de participar em 2 filmes? Não, quer dizer, não. Não Foi gostaste? boa. Nunca vi os filmes, sabe? Nunca vi os filmes. Ora, prometeram-me mandar não sei quantos, mas nunca os vi. Espero que não aconteça o mesmo com este podcast, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós vamos te mandar os links. Consideras que Macau foi um espaço intercultural bem sucedido? Para mim foi. Agora, eu não posso, repara, eu não posso falar, e agora voltamos à questão do macaense, não é? Pronto, porque eu costumo dizer que já é um peditório para o qual já dei, já não dou. Contudo, o que eu queria dizer com isso não é de forma alguma diminuir o macaense, porque então estaria a diminuir-me a mim e se calhar merecidamente, mas não é o caso. O que eu acho é que o macaense é uma nação de indivíduos. Uhum. Não, como sabes, em Cada termos qual com o seu genéticos, estilo a próprio. discriminação é enorme. Pois Nem é. mais, nem mais. A questão do indivíduo é fundamental para mim, não é? Eu acredito que é fundamental para E qual é o compreensão papel que esses indivíduos qual é o papel que estes indivíduos podem representar hoje aqui no Ocidente? Que papel? Que para cada indivíduo serem. serem. Eu não sei, eu falo por mim que eu sou, acima de tudo, sou português. Não vim para Portugal ou a Portugal quando a primeira vez que vim foi aos 5 anos com os meus pais, ainda a minha mãe era viva, depois vim aos 12 anos e depois vim para as Belas Artes. Mas o que eu quero dizer é que eu não vim a Portugal para aprender a falar português. Sempre falei este português com o sotaque que tu quiseres que possa ter-me. Não tem sotaque nenhum. Da minha geração, este é o português. Eu tenho mais sotaque quando falo à maneira do Alentejo ou à maneira da Beira. Não, mas isto, o que eu queria dizer é que, de facto, não há... e, portanto, nesse sentido, eu acho que o macaense deve ser aquilo que cada macaense quiser ser. Eu não tenho necessidade de nenhuma afirmação, eu não sinto essa necessidade de dizer, olha, atenção, sou macaense e gosto muito de comer... Minchi. Mas não sinto essa necessidade. Eu sou aquilo que sou, claro. Ponto final. E, portanto, eu só posso falar por mim. Não estou mandatado, ninguém me mandatou para falar em nome de quem quer que seja, e nesse sentido, tudo o que eu posso dizer é sobre mim. E o que eu acho é que o macaense e aqui está a grande omissão que existe em Portugal,
é que o macaense é um dos expoentes máximos da Portugalidade. Ou foi. Eu concordo. Antes que seja dissolvido, digamos assim, ou antes que se dissolva, que se dilua com o andar dos anos, porque isso é inevitável. Eu lembro-me quando o primeiro-ministro, que agora está na ONU, esteve em Macau, a dizer, bem, vocês depois de 99, enfim, vão ter, que eu fiquei muito revoltado com isso, mas de facto, vendo com frieza, é isso. Temos que sobreviver da maneira que cada um souber. Mas isso, eu pergunto se isso não é característico de cada pessoa, cada indivíduo, como tu chamas, ou cada pessoa que se assume na sua liberdade e no seu estilo próprio e no seu modo de ser. Tem que sobreviver. Pois, não é só... Não, o sobreviver não tem necessariamente que ser, digamos, uma metamorfose. Cada um é aquilo que souber ser e mais nada. Muito obrigada, António. Olha, eu fico-te... Não sei se se tens ainda mais alguma coisa que gostarias de acrescentar. Eu não sei se te cortei a palavra agora. Não. Está tudo bem. Muito obrigado. Não, de facto, eu acho que sim. E tu és um ilustre descendente de Lao Tse, de Zhuangzi. Tens um bocadinho de Berkeley em ti. Locke, muito Locke, muita liberdade, muito individualismo. Tu de facto és uma fusão que nos dá que pensar e eu penso que em determinado aspecto até é um exemplo de liberdade e de assunção da sua própria individualidade. Isso é muito importante, de maneira que eu agradeço-te imenso tu teres vindo aqui e teres conversado connosco. Obrigado. E foi um privilégio. Muito obrigada. Obrigado, o privilégio é meu. Então até à próxima Palavras de Lotes. Boa tarde. Boa tarde. Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.